Queridos, como vocês estão? Ótimo sábado a todos vocês. Hoje nós estamos no último dia de propósito de sete sábados. Hoje é o sétimo episódio de 7 sábados em gratidão e fidelidade ao nosso Criador pela sua fidelidade e justiça para conosco. A Ele toda a nossa gratidão. Esse canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, Yud Rei Vav Rei, que é Yal na pronúncia, e do Filho, que é Yal Shemashia. Queridos, que seu dia seja abençoado no nome de Yal Shemashia, que você também possa assim, esse movimento de gratidão possa lhe alcançar, para que você seja grato ao Criador pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela proteção, pelas provisões, por tudo, até por aquilo que ele remove das nossas vidas. Nós temos que ser grato ao nosso Criador, né? Então, para hoje, nós teríamos que fechar com chave de ouro, né? Nada mais, nada menos de falar daquele herói da fé que realmente é o ponto ápice da Bíblia, que é o ponto central, que faz toda a diferença e que a salvação nos alcançou através dele. Quem é? Yal Shemashia, o Filho amado. No livro de Filipenses, nós também iremos meditar Filipenses 2, capítulo 2. Nós iremos meditar sobre ele, mas nós vamos iniciar com Isaías 50. Bora lá, porque hoje tem muita palavra. Que o Ruach Kadosh do nosso Criador venha nos conduzir, né, neutralizando toda manifestação contrária, e que eu seja, Pai, objetiva na tua palavra, para que venha edificar a tua igreja no nome de Yal Shemashia. Aleluia! Ministra nos nossos corações essas palavras, Pai, através de Yal Shemashia, nos dando entendimento e percepção espiritual. A tua presença, nós agradecemos, invocamos e clamamos pela tua presença, pela presença soberana tua e do nosso irmão Salvador Yal Shemashia, que vive, reina e governa. Que o governo das nossas vidas, da nossa língua, seja entregue a tu nesse momento. Pelo poder e autoridade do nome de Yal Shemashia, nós neutralizamos toda obra contrária, toda praga, toda palavra maldita, tudo aquilo que não está em concordância com a sua palavra, que seja neutralizado agora, no nome de Yal Shemashia. Assim seja. Bora meditar, querido? Isaías 50. O sofrimento e a fidelidade do servo, do filho do nosso Criador, do nosso irmão Salvador. Bora lá. Criador Yal me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendam. O Criador Yal me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas que me batia e o rosto aos que me arrancava a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontava e cuspia em mim. Porque o Criador Yal me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como a pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio, em conflito, em briga, né, em ação judicial, né, comigo? Compareceremos junto diante do juiz, que é o justo juiz, que é o nosso Criador. Quem é o meu adversário que se aproxima de mim? Eis que o Criador Yal me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traços comerás. Quem de vocês teme o Criador e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas sem nenhuma luz. Confia no nome do Criador e se firme sobre o seu Yal? Todos vocês se acendem fogo e se armam com flechas incendiárias. Andem entre as labaredas de fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto: vocês se deitarão em tormentos. Ou seja, aqueles que entram em confronto à palavra do Criador, ao Yal Shemashia, que é o servo fiel, que foi dado no madeiro por mim, por você, para que ele pagou um alto preço, um resgate. Sabia que dinheiro algum na face da terra, por mais que você conheça um bilionário, trilionário, querido, ainda assim o dinheiro dele cessará, não poderá resgatar uma alma. E Yalcha fez isso a pedido do Pai para a humanidade, e muitos rejeitam essa graça, muitos recusa, ofende aqueles que levam a palavra, persegue aqueles que levam a palavra. Mas assim como Yalcha, né, querido? Yalcha, ele não fugia dos seus adversários, daqueles que cuspiam nele, batia no rosto e dava o outro rosto, virava o outro lado e dava para a pessoa, porque ele tinha certeza que
Ele, por mais que ele estava passando afrontas, zombarias, ele não seria humilhado verdadeiramente. Que o Pai ia honrar ele diante dos seus adversários, diante dos seus inimigos, né? Então, queridos, que ele não seria envergonhado, assim comigo e com você. Quem nos justifica é o próprio Criador, quem nos justifica é o próprio Salvador. E por isso mesmo nós não seremos envergonhados diante daqueles que nos afrontam, diante daqueles que nos perseguem. Porque a justiça do homem pode até ser falha, pode até não funcionar, pode até ser oculta aos olhos, né, naturais, mas aos olhos do Pai não, jamais não é. Então quem será esse adversário? Quem será esse adversário que aproximará de mim ou de você, assim como aproximou de Yahshua Mashiach? Pode aproximar, pode fazer maldade, mas a nossa recompensa virá. Nós receberemos do Pai a verdadeira recompensa. Nós seremos exaltados de sobremaneira, e envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra mim e contra você. Isso é fato, querido. Então, se você teme o Criador e você é um servo dele, ouve a voz dele, ouve a voz daqueles mensageiros dele, você pode ter certeza que você não será envergonhado, que você não será humilhado, por mais que zomba de você, por mais que te afronta, isso é passageiro. É só você colocar. O bem e o mal é temporário, que eu digo. A felicidade, quando você está feliz, dá a sensação que passa rápido. E que quando você está no deserto, que nunca vai passar. Não, querida, a intensidade é a mesma. Tenha isso no seu coração. E acredite, assim como o Yahshua deixou para mim e para você, que tanto o bem como o mal, ele existe. Ele falou mais do mal do que do bem. Mas a diferença que existe, há uma grande diferença. O mal é passageiro. Tipo assim, o mal prevalece por horas, por dias, por mês. O bem é eternamente. Então, se você ter a oportunidade de fazer o bem, não faz, você está pecando, né? Então, você está pecando. E Yahshua foi bateram nele, rasgaram as suas costas, ofenderam ele, humilharam ele, cuspiram no seu rosto, né? Bateram na sua face, fizeram com ele todo tipo de humilhação, de vergonha. Mas ele disse, ele confiou, ele foi o servo mais fiel, ele foi o servo mais obediente. Na palavra do Criador, no livro de João, fala que Yahshua, João 10, 9. A porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achar pastagem. Ou seja, aquele que aceita Yahshua Mashiach, ele é o caminho, ele é a porta ápice para nós adentrarmos ao reino celestial. Yahshua é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós não aceitarmos Yahshua, nós não seremos salvos. Esse é o pré-requisito. Ele não cobra de nós. Ele não é igual ao homem que cobra para você receber algum benefício, você tem que pagar. Não, é de graça, é gratuito. Você tem que aceitar por livre e espontânea vontade. No livro de João 10, 9 diz que todos os que vieram antes de Yahshua são ladrões, salteadores, e as ovelhas não deram ouvido a eles. Ou seja, quando você reconhece, queridos, quando é a palavra do Criador, porque os ladrões, eles só vêm para roubar, para matar, para destruir. E Yahshua veio para que tenha vida em abundância. A vontade do Yahshua foi o ser humano mais obediente. Cumpriu a vontade do Pai fielmente em todas as coisas. Ele tornou possível para mim e para você a salvação através dele. Então a salvação é possível para mim e para você por causa de Yahshua Mashiach. Yahshua, queridos, o seu sofrimento, querido, você acha que um ser humano qualquer aqui na face da terra teria capacidade de passar por tudo que Yahshua passou? Yahshua é o herói mais importante da fé. Yahshua é a parte mais fundamental da Bíblia. Yahshua é a porta, Yahshua é o caminho. Através de Yahshua você é salvo. Através de Yahshua você entra, você sai, você tem vida em abundância. Você tem que entender isso. Você tem que discernir essas diferenças, né? Então, agora eu vou falar com vocês, nós vamos meditar Filipenses capítulo 2, versículo 5. O exemplo de Yahshua na humilhação. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Yahshua Mashiach, que mesmo existindo da forma do Criador, não considerou ser igual ao Criador, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma do servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte do madeiro.
Por isso também Yahshua o exaltou de sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, quando a gente fala, por que a recompensa de Yahshua Mashiach na terra, além dele passar por todo o sofrimento para que seja possível que eu e você sejam salvos, ele passou por madeira, ele foi humilhado, e sendo perfeito, ele santo perfeito, veio na forma de homem, esvaziou de si mesmo, né? Se esvaziou, ele era filho do Pai, do Criador, mas ele veio na forma de homem, ele poderia aproveitar das suas vantagens celestiais, né? Dos dons, da interferência, da conexão com o Pai, ele poderia aproveitar para vingar-se dos seus adversários. Ele não fez isso. Ele se humilhou, ele se tornou servo, ele deixou-se aceitar, ser afrontado. Ele deixou-se ser humilhado. Aquele que batia num lado do rosto dele, ele dava o outro lado. As pessoas, os perseguidores da época, né? Aquele exército maligno que trabalhava por mal mesmo, prontaram com ele, fizeram dele de capacho, mas ainda assim, ele se esvaziou de si mesmo. Ele alimentava o seu espiritual, florescia mais do que seu carnal. Por isso que a importância de nós nos alimentarmos espiritualmente. O verdadeiro maná, né, o alimento espiritual, a palavra do Criador, né? Isso sim, ele era cheio desse alimento, ele se alimentava. Nossa, ele vivia, o Yahshua viveu experimentando, assim, manifestando o seu lado espiritual, né? Ele se esvaziou do seu lado carnal, apesar que ele era 100% homem, ele não se deixava a carne prevalecer, mas o espírito se prevalecia. Por isso que ele se humilhava tanto, por isso que ele se colocou na condição de servo, porque ele sabia quem estava com ele, quem tinha prometido ele. Então ele fez tão perfeito, ele foi o filho mais obediente, né? Foi o ser humano mais obediente da Bíblia, que o Pai honrou ele de sobremaneira. Como assim, Eric? Colocando o seu próprio nome. Então, você sabe a força, o poder, a autoridade que tem no nome de Yahshua? Porque quando nós repreendemos o mal, em nome de Yahshua Mashiach, eu neutralizo toda a obra contrária. No nome de Yahshua Mashiach, eu neutralizo toda a maldição. No nome de Yahshua Mashiach, eu neutralizo toda a praga, toda a palavra maldita, toda a obra contrária, toda a feitiçaria, toda a magia, toda a bruxaria. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio, não quero nem saber, mas volta neutralizado, volta destruído, cancelado. Entende? Então, há poder, por quê? Porque você não está falando só com a unção do nome de Yahshua, mas a unção do Pai, que o Pai honrou ele de sobremaneira. Aqui diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso também Yahweh o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Yahshua se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Yahshua Mashiach é Salvador, para a glória de Yahweh Pai. Ou seja, por que não há perdão com o nome? Porque o nome de Yahshua contém o nome do Pai. Yah do Pai, Shá de salvação, que é de. Aí vamos formar. Yahshua formou Yah do Pai, Yah. Shá de salvação, que só há salvação em Yahshua Mashiach. E Yahshua. Então, quando eu falo Yahshua me ajuda, eu estou pedindo Yahshua, que é o Filho, e primeiramente o Pai, estou intercedendo pelo Pai e pelo Filho. Então, são duas autoridades espirituais, a corrente espiritual, a força espiritual é incalculável, é intransferível, é poder demais. Nós temos que ter temor até para falar, porque é muito poderoso. Então, quando nós rejeitamos esse nome, nós estamos rejeitando a salvação, nós estamos rejeitando o nosso Criador, né? Nós estamos rejeitando ele. O Pai honrou o Filho de tal maneira que colocou o seu próprio nome no Filho, e muitos ainda duvidam. Acham que o nome do Pai é Jesus, do Filho é Jesus e do Pai é Deus. Como pode ser uma coisa dessa? Como que Deus honrou Jesus se não colocou o nome? Se não tem o nome do Pai, se está aqui na Bíblia? Gente, nós ministramos que está na Bíblia. Nós não ministramos que está na... A Bíblia foi fermentada.
Tem nomes que foram errados, tem nomes que foram trocados, nomes foram acrescentados, nomes verdadeiros foram tirados conforme o nome do Pai. Só que Isaías 52:6, o próprio Pai diz: o meu povo conhecerá o meu nome. Ou seja, se você está aqui pela primeira vez, o Criador está se revelando a você. O nome dele verdadeiro é Yahweh, Yud-Re, Vav-Re. O nome do filho é Yahshua. O Pai honrou o filho de tal maneira que colocou o próprio nome no Pai. Yah do Pai, Shá de salvação, que é do filho, Yahushua. Olha para você ver que interessante. No livro de Apocalipse fala que os vencedores estarão na testa dos vencedores o nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa. Yah do Pai, Shá de salvação do Filho e Laim da Cidade Santa, que é Jerusalém. Yahushalaim. Entende? Unificou as palavras. O Pai diz que tudo adora, o vento, as pessoas, as crianças de peito, né? E tudo, se você observar, tudo tem que adorar o Pai, reino celestial, tudo tem que ser ligado ao Pai. Caso contrário, se não tiver conexão, se não tiver unicidade, querido, tá fora de linha, tá errado. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês? Não somente isso. Por que esses últimos sábados está sendo mais importante? Porque nós aprendemos com vários profetas da fé que todos eles são semelhantes. Foram obedientes, tinham temor, confiavam no Criador, passaram por lutas, por humilhação, por batalhas, passaram por afrontas, por zombarias, mas todos eles foram honrados de sobremaneira. Então, Yahushua é o herói, certamente o herói da Bíblia, do herói da fé mais importante e fundamental para mim e para você. Yahushua é a porta. Através de Yahushua nós somos salvos. Por isso que ele é mais importante do que os demais, porque ele foi mais obediente. Através dele chegou a mim e você a salvação, né? Ele é a porta que nós podemos entrar, nós podemos sair e que tem vida e abundância a todos nós. Consegue entender? Então, querido, o que aprendemos com Yahushua? Nós aprendemos que a obediência, a fidelidade, que Yahushua foi obediente e fiel. Yahushua foi o homem mais fiel ao Criador. Ele cumpriu à risca tudo que o Criador determinou. Yahushua fazia a vontade do Criador. Ele não fazia suas vontades. Ele se esvaziou de si próprio para cumprir as vontades do Pai. Ele fazia cumprir a vontade do Pai e ensinava do mesmo modo. Que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e fazer a vontade do Pai. Que assim, quando nós fazemos assim, nós alimentamos o nosso espiritual e rejeitamos o nosso carnal. Yahushua, tudo aconteceu por um propósito, por amor à humanidade, por amor a nós. Ele se humilhou, ele cumpriu feitos que um ser humano normal não conseguiria. E ele veio 100% homem. Aquele que não reconhece que ele veio 100% homem, para cumprir os preceitos da lei, para libertar o povo, né? Ele cumpriu, ele foi o homem mais obediente, mais fiel ao Criador. Então, qual é o segredo de Yahushua? É ser obediente, é ser fiel, é ter fé, é perdoar, é trabalhar arduamente, é ter humildade. Yahushua foi o maior líder que existe, sem falar uma palavra. Ele arrastava multidões pela sua liderança, pela sua presença, pelo impacto espiritual que estava na sua vida, que era a presença do Pai, porque ele fazia tudo através do Pai. Assim é comigo, com você. Você acha que nós não fazemos tudo? Tudo que nós fazemos nessa terra, tudo que nós ministramos, tudo que nós declaramos é através de Yahushua e Yahushua, porque o Pai honrou o Filho de tal maneira que colocou o próprio nome no Filho. Então, quando eu repreendo o mal, neutralizo toda inveja, eu neutralizo agora toda macumba, todo feitiço, toda obra contrária. Por um caminho veio e por 7 volta. Tudo que eu falo, tudo que eu declaro é através da unção do nome de Yahushua, que automaticamente é Yahushua, que está neutralizando. Quando levanta contra as nossas vidas com a macumba, com o feitiço, com a bruxaria, com a praga, e nós neutralizamos, querido, isso não acontece nada. Por quê? Porque não fez contra mim, contra você, mas contra aqueles que nós cremos, aquela unção de poder e autoridade que está sobre as nossas vidas. Por isso que muitos macumbeiros, feiticeiros, bruxos não entendem porque faz, até declarando a nossa morte, não consegue acontecer nada. No outro dia vai atrás da gente vigiando para ver se a gente está andando mesmo, está caminhando, porque eles não entendem porque está fazendo não contra mim. Quando faz contra as nossas vidas, bate e volta lá, né? Olha, queridos, igual eu contei o caso para você da moça que era evangélica e migrou para macumba, a mãe falando que ela já tinha tentado suicídio 5 vezes. Por quê? Porque quando faz contra a vida de uma
que quando faz uma macumba contra você, que é selado, que é brindado por Iau e Yauxa, a macumba é quebrada, ele segura. Você sente o impacto do ataque espiritual, mas nada lhe acontece, dano algum lhe acontece, nada sucederá, nada prevalecerá diante daqueles que creem em Iau e Yauxa. Até porque nós não estamos lidando com o nome de blasfêmia, nós não estamos lidando com nomes de heresia, nós estamos lidando com o nome santo e santificado. Através do nome de Iau e Yauxa, nós somos lavados, remidos e perdoados, nós somos embranquiçados como neve, lavados como neve. Então, o que Yauxa deixou para mim e para você, que se nós formos temente, obediente, fiel ao Criador, ter fé, ter capacidade de liberar perdão, perdoar, né? Ser esforçado, né? Com o reino tem que ter esforçar-se, né? Ter humildade, confiança no Criador, deixar-se ser guiado por Ele, como Yauxa deixou, queridos. Sabe o que acontece conosco? Olha aqui, Deuteronômio 28. Se ouvirmos as vozes do Criador, guardar com todo cuidado os seus preceitos, mandamentos, o Criador nos exaltará sobre todas as nações da terra. Se vocês ouvirem a voz do Criador, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Entende? Benditos vocês serão no campo, benditos vocês serão na cidade, benditos serão os frutos da sua terra, benditos serão os cestos dos seus cereais, seus alimentos, benditos serão ao entrar, benditos vocês serão ao sair. O Criador fará com que os seus inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles vêm por um caminho contra vocês, mas fugirão da sua presença por 7 caminhos. O Criador determinará que a bênção esteja no seu celeiro e em tudo que vocês colocarem a mão. Vocês serão constituídos pelo Criador como povo santo, se guardarem os mandamentos e os preceitos do Criador. Todos os povos da terra verão que vocês serão chamados pelo nome do Criador Iau e terão medo de vocês. O Criador lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre. O Criador abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Criador os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Criador, seu Iau, para guardar e cumprir. Entende, querido? As promessas, as bênçãos que nos alcançam, não é nós que iremos correr atrás das bênçãos, não. As promessas do Criador, elas correrão, elas nos alcançarão, independente de onde nós estivermos, que seja nos lugares mais remotos, que seja nos lugares mais ocultos. Mas, continuando, não se desvie de todas as palavras que eu hoje lhe ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, nós temos que seguir uma vida com retidão. Nós não temos que ter escolha de seguir a direita ou a esquerda. Não, o caminho do Criador é a retidão. Se você desviar, já era, né? Então, isso nos alcançarão. Isso nos alcançarão, e nós seremos exaltados de sobremaneira, assim como os demais profetas da Bíblia. Então, resumindo, o que aprendemos com todos esses heróis da fé? Que ser justo, fugir do pecado, resistir ao mal, sujeitar o Criador Iau, resista ao mal, e ele fugirá do mal, de nós. Sujeitar o Criador Iau, resista ao mal, e ele fugirá de nós. Então, se nós submetemos ao Criador através de Yauxa Mashiach, a recompensa virá. Nós seremos recompensados, nós seremos exaltados, nós seremos abençoados. As bênçãos do Criador irá nos alcançar. Passarão céus e terra, mas a palavra do Criador não passará em vão. E que as suas promessas, sua fidelidade, justiça, sim, se manifestará para aqueles que creem, né? Conforme está no livro de 2 Crônica, na oração de Josafá. E ao responder a oração de Josafá, ele teve medo, pois uma grande multidão estava vindo contra Judá. Josafá decidiu buscar o Criador e proclamar um jejum em toda Judá. Josafá orou: o Criador Iau dos nossos pais, não és tu, Iau dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa resistir. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nos apresentaremos diante da sua presença, pois o teu nome reina em tudo e em todos os lugares. A ti clamaremos na angústia, e tu nos ouvirás e nos libertará. Esses nossos adversários estão vindo contra nós para nos destruir, mas
Não és tu o nosso Criador? E por acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, quando você está com uma grande batalha, quando você está numa situação, numa adversidade, que você não sabe o caminho que a fazer, você deve orar ao Criador. Você deve consultar a Ele e dizer: Pai, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Os meus olhos estão ligados a ti através de Yahshua Mashiach. E Yahweh responde, sabe o que aconteceu? Ele não sabia, mas ele consultou, ele orou, ele apresentou a sua causa ao Criador. Olha o que o Criador respondeu para Josafá. E Yahweh responde a oração de Josafá: vocês, homens de Judá, estavam em pé diante de mim com as suas mulheres, esteja em pé diante de mim com suas mulheres, seus filhos, escute com atenção. Não tenha medo nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas é minha. Amanhã de manhã vocês irão ao encontro deles, e neste encontro vocês não precisarão lutar. Tome posição, fique parados e veja a salvação que o Criador lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Amanhã sairá ao encontro deles e não tenha medo, porque o Criador está com vocês. E assim Yahweh salvou o teu povo, apenas porque creu. E Yahweh os deu segurança. Crê nos profetas crê nos profetas e vocês serão bem-sucedidos. Dê graça ao Criador pela fidelidade e justiça que dura para sempre. Então, queridos, assim comigo com você. Quando você está vivendo uma situação que é impossível aos seus olhos, você vai colocar os seus olhos em Yahweh e Yahshua. Através de Yahshua, porque Yahshua é o caminho, né? Yahshua é o caminho. E quando nós aceitamos Yahshua, nós buscamos por Yahshua, está se levantando uma grande multidão de inimigos, de adversários contra as nossas vidas. Está se levantando contra nós. Faça justiça junto com o Pai. Porque Yahshua, querido, o Yahweh honrou Yahshua de sobremaneira que colocou o seu próprio nome nele. Então, quando nós oramos ao Pai e declaramos no nome de Yahshua Mashiach, quando nós entregamos as nossas batalhas ao Pai, nós não precisamos lutar, porque você acha que quando vai levantar contra a minha vida eu me preocupo? Eu não me preocupo, porque essa batalha não é minha. Essa batalha é do meu pai, essa batalha é do meu irmão Salvador. Então, que você também possa aprender essa lição, né? Os heróis da fé todos consultavam o Pai. Moisés consultava, Josué consultava, Davi consultava, Josafá consultava, Daniel consultava, né? Esther consultava, Mordecai consultava. Todos eles, independente da sua finalidade, tinham propósitos semelhantes, passou por situações semelhantes. Daniel, José do Egito, todos tinham a mesma semelhança nos propósitos, né? Mas foi honrado de sobremaneira. Então eu espero que essa palavra possa falar no seu coração, possa ativar a sua fé, possa ativar aquilo que está trazendo incredulidade. Quando eu e você, querido, eu e o Criador somos a maioria, eu e o Salvador somos a maioria. Pode vir uma multidão, Sabe o que diz na palavra do Criador? Que através do grito de 1.000 fugirão da nossa presença. Isso significa que através da oração de um servo fiel, daquele que clama o nome verdadeiro de Yahweh, 1.000 pessoas fugirão da nossa presença. Então, e aqueles que levantarem contra nós, eles caem diante de nós. E por um caminho vê de uma direção, mas sai por 7. É você crer. A fé é você crer naquilo que você não vê, naquilo que você não pode tocar, naquilo que você não pode pegar, mas tenha certeza que acontecer. Então, ao meu Criador, pela sua fidelidade, pela sua justiça na minha vida para com os meus, com essa pessoa, a ti, meu Pai, todo louvor, toda gratidão, toda a minha exaltação, toda a minha celebração, todo o meu compartilhamento da sua fidelidade, da sua justiça para conosco. Passarão céus e terra, mas a palavra do Criador não passa vazia, não passa em vão nas nossas vidas. O diabo pode tentar te enganar, usar pessoas, não, vou fazer isso aqui. Queridos,
A semeadura, você semeia se você quiser, mas a colheita ela é obrigatória. Tudo que nós semeamos na vida do outro, nós certamente iremos colher. Então semeie o bem, semeie a justiça, semeie a verdade, seja justo, seja íntegro, seja reto, seja obediente, seja temente, seja fiel e alcance o reino celestial. Porque Yahshua certamente é um dos heróis da fé. O mais importante, foi o que mais obedeceu, o que mais teve temor, aquele que esvaziou de si próprio para cumprir à risca as vontades do Pai. E que você, a partir de hoje, possa assim, se esvaziar de si mesmo e alimentar mais o seu espiritual do que o carnal, para que o espiritual venha sobressair, para que você seja alcançado de bênçãos sobrenaturais do Pai, no nome de Yahshua Mashiach. Paz e graça, querido. Se contra ti projetarem o mal e armar esse lado, certamente não obterão êxito. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Na palavra do Criador diz também que nenhuma arma forjada contra mim e contra você prosperará. Que toda língua que levantar contra nós, em juízo nós a condenaremos. Que essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos e servos do nosso Criador. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Que nenhuma praga chegará à sua tenda, à sua casa, a você. Assim seja. Paz e graça, querido. Deus abençoe através de Yahshua Mashiach. Aleluia. 7 de 7. Aleluia.